Nos Jogos Olímpicos de 2012, Hank Palmer provavelmente será o homem mais veloz da Terra. Com apenas 17 anos, este prodígio da velocidade pode impulsionar seu corpo mais de 10 metros por segundo. Avery Ogrodnik, de 14 anos, também está correndo em direção à fama esportiva. Ela agora situa-se entre as 3 principais corredoras dos 1.500 metros em sua faixa etária, na América do Norte. Apenas uma pessoa entre 10 mil pode exibir tal resistência. O que torna esses atletas tão extraordinários? Será o treinamento ou o fato de serem maravilhas genéticas, nascidas com uma combinação perfeita de genes que melhoram seu desempenho? Do berço ao pódio. Para se tornar um atleta extraordinário, a primeira coisa a fazer é escolher bem os seus pais. Aparentemente, foi o que Hank Palmer fez. Ele não quis saber se eles seriam bons torcedores. O importante era o perfil genético que eles podiam transmitir. Mesmo antes de nascer, os genes de Hank estavam projetando os trilhões de células que formariam seu corpo, de acordo com os esquemas moleculares de um velocista de elite. Os genes também iriam monitorar e controlar todas as suas funções vitais, garantindo que esta máquina humana pudesse se transformar numa Ferrari. Desde muito cedo, sua superioridade genética o destacou entre os outros que adoravam esportes. Ele ganhou tantas competições que precisou de um quarto maior. Eu pratiquei atletismo, futebol, basquete e hóquei. A primeira medalha de atletismo que ganhei, bronze. Essas aqui eu ganhei no torneio de atletismo da escola do qual participei há 2 anos. E ganhei ouro na corrida de 100 metros e na de 100 metros com obstáculos, no salto em distância, no salto em altura e tirei 3º lugar no lançamento de dardo. O troféu de atletismo ficou na escola. Naquele ano, eu também fui o atleta de maior destaque do time de basquete. Este foi em 1998. Ganhei este aqui pela primeira vez quando fui atleta do ano pela província de Quebec. Este troféu eu ganhei no último fim de semana. Participei de um torneio em Nova York. Um torneio escolar de sub-19. São mais de 150 medalhas. Não havia medalhas nesta parede quando Hank começou. Quem o descobriu foi o especialista em atletismo Daniel Saint-Hilaire, que farejou ouro assim que o viu caminhar. Faz mais de 20 anos que Daniel recruta e treina maravilhas genéticas do mundo inteiro. Ele encontrou Hank exatamente no mesmo local onde achou o mega astro do sprint, Bernie Sirren, em sua cidade natal. Eu descobri o Bernie Sirren em Montreal quando ele tinha 13 anos, numa competição entre escolas. E quando eu vi, pensei, isso é impossível. Eu nunca tinha visto nada igual. Ele era um animal, corria como um animal. Era instintivo, intuitivo, tinha a passada de um felino, um leopardo. Hank Palmer é um vencedor. A sensação que tive ao vê-lo foi a mais forte até então. É por isso que eu o chamo de mais forte, o mais possante, porque ele tem garra, intensidade, força de vontade. Uma força de vontade tão ágil e intensa que não aceita perder. Hank agora corre os 100 metros pelo menos meio segundo mais rápido que os velocistas campeões Bernie Sirren ou Donovan Bailey, quando tinham a sua idade. Dentro de alguns dias, seu perfil genético vencedor será posto à prova.
Ele está de partida para sua primeira disputa internacional importante, as de Nevsiets, que são considerados os Jogos Olímpicos dos adolescentes. Do outro lado da cidade, outra jovem atleta está se preparando para este evento solene. Oi, cara. Como vai? Isto pode parecer um exercício familiar informal, mas não há nada de comum em relação a Avril Ogrodnik. Ela só tem 14 anos, mas seu pai jamais conseguirá acompanhá-la. Na verdade, ninguém consegue, a menos que possa correr 1.600 metros em 5 minutos cravados. E isso não é tudo. Inacreditavelmente, Avril tem uma irmã gêmea idêntica, Liz, que também é uma extraordinária corredora de longa distância. Resistência corre no sangue desta família. Desde 7 ou 8 anos de idade, elas sempre quiseram me acompanhar quando eu ia correr. E, a princípio, eu não queria levá-las porque ficavam sempre atrás de mim e me atrasavam, a gente conversava e isso tirava a minha concentração. Depois conseguiram me acompanhar e nós corríamos juntos, mas a situação se inverteu. Agora elas vão e eu fico para trás. Avril e Liz são clones naturais, compartilhando exatamente o mesmo perfil genético e até a menor molécula de DNA. Em teoria, as duas garotas deveriam se sair igualmente bem nas competições de resistência. Preparar, vai! Através dos anos, o desempenho das meninas realmente melhorou de maneira bem similar, mas Avril quase sempre suplantou a irmã em alguns segundos. Os pais das gêmeas, Craig e Sandra, têm sua própria teoria para explicar por que os recordes das garotas não combinam perfeitamente. Acho que ela esforça mais do que Lice. Ela se esforça ao máximo em qualquer coisa que faça. Já Lice é um pouco mais moderada. Ela sabe quando diminuir o seu ritmo. O técnico Alexander Spence, que descobriu as irmãs Ogrodnik alguns anos atrás, concorda. Lacey talvez seja um pouco mais cautelosa. A Avril é uma jovem do tipo que aproveita as chances, mas recentemente vimos que Lacey começou a engrenar por causa das vezes em que foi superada e está começando a acreditar um pouco mais nela mesma e está se aproximando da Avril. Sem dúvida, é mais fácil se aproximar do que se manter à frente. Então, será interessante ver o que acontece com o passar dos anos. Mas, por enquanto, o padrão normal persiste. As gêmeas dominam facilmente os eventos nacionais de resistência, com Avril ainda ocupando a liderança. Agora ela corre os 1.500 metros em 4 minutos e 43 segundos, o melhor tempo já obtido em mais de 20 anos por uma canadense da mesma idade. Elas estão acima da média. São muito amadurecidas para a idade. E, com certeza, é disso que um bom corredor fundista precisa. O fundista ou corredor de longas distâncias precisa ter resistência, paciência para esperar o sucesso e se esforçar para chegar lá. Para Avril chegar lá, agora significa enfrentar a competição mais dura que ela já encontrou. Como Hank, ela vai participar das de Nevsiets. Normalmente, apenas uma entre 600 mil pessoas consegue chegar às Olimpíadas. Mas hoje, no estádio Kane, as chances são bem melhores. Os 3.000 atletas mais promissores de 35 países estão reunidos aqui para competir em atletismo, natação e ginástica. Com idades entre 14 e 17 anos, eles são a próxima geração de campeões. Cada um deles é um espécime genético perfeito para os esportes de alto desempenho. No nível genético, todos os humanos se parecem, compartilhando cerca de 99% de seus genes. O que prova que mesmo mudanças diminutas em apenas sequências de DNA podem alterar dramaticamente a aparência e o desempenho de uma pessoa. Os atributos esportivos básicos, como a altura e o comprimento dos membros, estão todos sob forte controle genético. Então, ter genes vencedores significa, em primeiro lugar, ter a forma ideal para conseguir praticar qualquer esporte.
corredores de longa distância, como Averill, se saem melhor se forem esguios e magros. Assim tem menos peso para carregar até a linha de chegada. Para o arremesso de martelo, é preciso ser alto e corpulento, como esse atleta possante da Polinésia Francesa. Ele só tem 17 anos, mas pesa quase 115 quilos. O rapaz pratica esse esporte há apenas uns 6 meses e se qualificou entre os 5 melhores do mundo quase sem nenhum treino. Os saltadores precisam atingir um equilíbrio delicado entre a magreza dos corredores de longa distância e a força explosiva dos velocistas. Hank Palmer possui a forma ideal para o sprint. Tem pouco menos de 1,82 m. Se fosse alguns centímetros mais alto, ele começaria a desperdiçar energia para impulsionar um corpo grande no início da corrida. Se fosse alguns centímetros mais baixo, teria dificuldade para acompanhar as passadas mais longas de seus oponentes. Hank vai participar de sua primeira prova eliminatória. Para essa corrida crítica, o pior inimigo é o medo. Será que sua superioridade genética ainda fará diferença contra oponentes igualmente dotados? Ele se concentra bastante para eliminar toda a ansiedade de sua mente e qualquer tensão indesejada de seu corpo e liberar sua potência sem esforço. Além de se classificar, Hank termina em primeiro. Tudo saiu conforme planejado. Hank largou bem e manteve a liderança durante os primeiros 80 metros. Vendo que estava numa boa posição, ele não se esforçou muito, preservando sua preciosa energia para as semifinais. A estrutura corporal é apenas um componente do arsenal genético de Hank e das irmãs Ogrodnik. A influência dos genes nas partes internas cruciais de suas máquinas de alto desempenho é ainda mais fascinante. Especialistas do Departamento de Ciência do Exercício da Universidade Laval nos darão mais dados sobre a superioridade genética de Hank e Averill. Hank será primeiro pesado sob a água. Este método baseado na densidade corporal fornecerá uma avaliação exata de sua massa muscular. Contrariando a crença popular, o treinamento não aumenta o número de fibras que constituem os músculos. O exercício simplesmente aumenta as fibras que já temos. A massa muscular disponível é uma característica individual influenciada pelos genes. A musculatura esquelética normalmente constitui cerca de 70% do peso de uma pessoa. Com certeza, uma maravilha genética deve exibir resultados bem melhores que esse. O resultado de Hank é simplesmente extraordinário. Os músculos constituem 95% de sua massa corporal. Os estudos mostraram que atletas negros normalmente têm uma porcentagem mais baixa de gordura corporal, um traço genético vencedor, evidentemente compartilhado por Hank. Nossa investigação agora avaliará um órgão que ocupa literalmente o centro de qualquer desempenho esportivo. O coração dessas maravilhas genéticas será avaliado por ecogramas cardiovasculares de desempenho. Os esportes de alto desempenho exigem uma capacidade muito maior que a normal. E a oxigenação dos tecidos periféricos de todos os órgãos e dos músculos periféricos fica muito acima do normal. Então, o coração
dos atletas precisa se adaptar. Os cientistas acreditam que a influência dos genes sobre o tamanho do coração e a função cardíaca pode chegar a 70%. Quanto maior o coração, maior o volume de sangue que irriga e abastece os músculos. Então, o coração dos atletas, em geral, é maior. Como esses atletas são submetidos a um treino intensivo, seu coração é ligeiramente maior que o de uma garota comum que não faz nenhum treinamento. O coração de um velocista como Hank Palmer é ainda mais musculoso. As paredes do seu ventrículo esquerdo são mais espessas para reagir rapidamente ao aumento repentino da pressão sanguínea necessária quando se faz uma corrida de 100 metros. Porém, o coração das gêmeas é geneticamente preparado para lidar com a atividade física prolongada. O ventrículo esquerdo é enorme, projetado para lidar com o grande volume de sangue necessário para sustentar a atividade muscular durante eventos de resistência. No caso das garotas, uma vez que não precisam dispor de um esforço repentino mantido por um curto período, e sim de um esforço aeróbico, as paredes do coração não precisam ser espessas, como é o caso de Hank. Para atender ao aumento da capacidade aeróbica exigida e fornecer o fluxo sanguíneo adequado durante o esforço, o coração se dilata um pouco e se torna um pouco maior para poder receber e expulsar o sangue e fornecer uma capacidade sanguínea maior durante esse período. Isso mesmo. Levantem os pés, balancem os braços, relaxem os ombros. Em descanso, o coração normalmente bombeia 5 litros de sangue por minuto e pode chegar a até 30 litros quando fazemos qualquer tipo de esforço físico. A maioria de nós só consegue sustentar um fluxo tão alto durante alguns minutos, mas alguns atletas resistentes, como as irmãs Ogrodnik, e seu coração bombeia 40 litros de sangue por minuto durante horas. Ótimo, faltam só um agora. Vamos lá, pra cima! Com o treinamento, as garotas devem ter aumentado a capacidade do coração em cerca de 30% no máximo. O resto deve-se provavelmente à genética. Cotovelos para trás. A genética com certeza tem importância. O meio ambiente, a criação, tudo tem importância. E elas são muito jovens, mas são extraordinárias para a idade e começaram cedo. Devem existir várias outras crianças que têm essa superioridade genética, mas nunca fizeram nada que a revelasse. Elas começaram cedo e certamente a genética só as favorece. Para explicar em detalhes o vigor notável de Avril e a força explosiva de Hank, devemos investigar um pouco mais a fundo seu perfil genético. Hank, sente-se e depois deite. Ele está meio apreensivo, porque isso significa inserir uma sonda no seu corpo e remover um pedacinho de seus músculos preciosos. Sob anestesia local, é feita uma pequena incisão na parte lateral da perna. Um instrumento cirúrgico especial é inserido num músculo grande da coxa logo abaixo da pele. Vou inserir a agulha no seu músculo agora. Vou precisar movê-la um pouco e provavelmente isso lhe dará uma sensação estranha. O bombeamento puxa um fragmento diminuto do músculo para dentro da agulha. O pequeno ferimento não prejudicará de forma alguma o futuro desempenho do atleta. 1, 2, 3. A amostra é imediatamente congelada. Fatias muito finas dos tecidos são postas em lâminas de vidro e fotografadas sob um microscópio, usando uma variedade de tinturas para destacar as fibras musculares. Esse processo revela que os músculos são feitos de 3 tipos diferentes de fibras. Fibras de contração lenta, rápida e ultra rápida. Os genes exercem uma forte influência sobre a proporção de fibras musculares lentas nos humanos. Sendo assim, tem um grande impacto sobre as futuras carreiras de atletas de elite. A maioria das pessoas tem, em média, 55% de fibras musculares lentas.
Já os atletas que se especializam em eventos que exigem potência podem contar com uma porcentagem surpreendentemente maior de fibras musculares rápidas. A análise confirma que mais de 85% dos músculos de Hank são feitos de fibras rápidas. E entre elas, um número impressionante de fibras ultra rápidas, que são verdadeiramente a marca distinta dos velocistas de elite. As fibras rápidas se contraem 5 vezes mais depressa que as lentas. Já as ultra rápidas são 10 vezes mais velozes. Hank depende de seus genes, não só para aprimorar esta poderosa máquina muscular, mas também para obter repetidamente... Estamos de volta às Gymnasiads. Dentro de alguns minutos, Hank participará das semifinais dos 100 metros. Todos os corredores estarão usando o mesmo combustível, ATP, ou trifosfato de adenosina, uma molécula que libera energia que potencializa os músculos. Os humanos têm uma capacidade muito limitada de estocar o ATP, mas os genes podem acionar a produção de proteínas e enzimas para tornar a sintetizá-lo. A próxima corrida também será uma disputa para ver se Hank tem os traços genéticos mais eficientes quanto à queima e produção de ATP. Em antecipação ao sinal da largada, ele se concentra na imagem mental de uma grande bola de energia comprimida pronta a explodir dentro do seu corpo. Quase instantaneamente, os genes estimulam as células a liberar proteínas de contração rápida em seus músculos. As reservas de ATP são exauridas em questão de segundos. Fibras musculares ultra rápidas entram em ação, regenerando o ATP de pequenos estoques de açúcar acumulado. Hank mal respira. O esforço é tão curto que seu sistema pode produzir ATP praticamente sem oxigênio. Os genes ordenam que outras moléculas de alta energia entrem em ação, esgotando suas reservas no momento em que ele cruza a linha de chegada à frente de todos os outros corredores. Hank se classifica para a final em grande estilo, correndo 100 metros em menos de 11 segundos. Isso põe pressão sobre seus oponentes e lhe dá uma evidente superioridade psicológica. Em todo o mundo científico, há outro tipo de corrida para identificar formalmente qualquer gene que possa estar relacionado a um desempenho tão superior. Um forte competidor neste campo é o Centro de Pesquisas Biomédicas Pennington, em Baton Rouge. Com mais de 500 funcionários, este centro de 150 milhões de dólares é reconhecido em todo o mundo devido aos seus estudos sobre os genes relacionados à aptidão física. Se existisse o gene da persistência em uma busca científica, certamente seria encontrado no DNA do novo diretor executivo do local, Dr. Claude Bouchard. Ele é um dos líderes mundiais no estudo da genética e da atividade física e tem procurado os genes do desempenho nos últimos 30 anos. Há uns 30 anos, eu desenvolvi um programa para procurar a base genética da resistência cardiorrespiratória e sua capacidade de treino. E o primeiro paradigma da pesquisa que empregamos foi baseado em gêmeos idênticos. Naquela época, não havia tecnologia para provar sua teoria. Então, o Dr. Bouchard criou um experimento muito astucioso. Se o desempenho era algo herdado, gêmeos idênticos deveriam responder de forma similar ao mesmo programa de treinamento. Percebemos que havia respostas altas e baixas. Grandes diferenças. Algumas melhoraram menos de 5%, outras melhoraram em até 50%. Mas quando observamos os irmãos, membros dos mesmos pares, a resposta deles era aí. Eles haviam ganhado a mesma capacidade de absorção de oxigênio que o irmão gêmeo. Houve uma variação 70 vezes maior
quando as pessoas eram de pares diferentes de gêmeos em comparação com os membros, os irmãos desses mesmos pares. Foi algo muito forte e inequívoco. Dr. Bouchard agora dispõe de uma prova científica irrefutável de que os genes estão envolvidos no desempenho e montou um impressionante consórcio de pesquisa internacional que recebeu mais de 40 milhões de dólares para iniciar os 2 maiores estudos sobre genes relacionados à aptidão física. O estudo Heritage começou em 1992 e envolveu 750 pessoas comuns de 200 famílias, que foram escrupulosamente monitoradas desde que se envolveram num rigoroso programa de treinamento para melhorar seu desempenho. Força! Amostras de células brancas do sangue de todos os participantes do estudo Heritage foram congeladas em nitrogênio líquido. A qualquer hora, uma dessas células pode ser descongelada e seu conteúdo genético pode ser extraído e forçado quimicamente a se duplicar. A equipe do Dr. Bouchard ainda usa esse impressionante banco de DNA para testar quaisquer novas descobertas em genética. Mas extrair informações genéticas do DNA não é assim tão fácil. O DNA é constituído de tiras extraordinariamente finas e imensamente longas de bilhões de blocos construtores de moléculas que compõem os genes. Se pudéssemos aumentar o DNA de modo que tivesse 2,5 centímetros de espessura, os filamentos numa única célula se estenderiam cerca de 80 bilhões de quilômetros. Há mais de 35 mil genes espalhados ao longo desta incrível estrada molecular. Então, localizar e identificar qualquer um deles é uma tarefa verdadeiramente ousada. A busca do Dr. Bouchard está longe de acabar, pois cada gene do desempenho descoberto acrescenta outra peça em um quebra-cabeça extraordinariamente complexo. Agora vou começar o teste de verdade. Vai ficar assim por 1 minuto. Seria errado e impreciso concentrar essas linhas de pesquisa na localização do gene de desempenho com a esperança de poder selecionar as pessoas por causa do seu conteúdo genético ou manipular seu gene. A biologia é muito mais complexa que isso. Mas, ao mesmo tempo, precisamos continuar a pesquisa nessas áreas. Não é de admirar que a ciência médica esteja tentando desesperadamente revelar os segredos dos genes da resistência. São eles que transformam Avery Ogrodnik num super-humano. 1, 2, 3. Para o lado. 1, 2, 3. Mais uma vez, no meio. Para ver até que ponto ela conseguiria forçar sua capacidade genética, a máquina loura concordou em participar do teste de resistência mais extenuante já concebido. A resistência atlética se reduz à capacidade do corpo em absorver oxigênio e fazê-lo entrar em ação nos músculos. E é isso que estamos avaliando aqui, a absorção máxima de oxigênio ou VO2 máximo. Este teste possui apenas uma regra: continuar correndo até não aguentar mais. Avery é de fato capacitada geneticamente para encarar esse desafio. Mais de 80% de seus músculos são compostos de boas e resistentes fibras musculares lentas. Essas fibras lentas estão cercadas por um ótimo sistema capilar, e assim as células sanguíneas podem irrigá-las e abastecê-las melhor. Elas se contraem continuamente graças às proteínas feitas sob medida, cuja fórmula está codificada em genes especializados. 10 minutos se passaram e Avery ainda se mantém firme. Seus torturadores aumentam a velocidade da esteira e sobem a plataforma. Felizmente, os músculos de Avery também contam mitocôndrias, uma forma particular de DNA que funciona como pequenas fábricas de energia bem no coração de cada célula.
Uma alta concentração desses energéticos encontra-se nas fibras musculares lentas, tornando-as muito resistentes à fadiga. Estamos nos aproximando da marca dos 18 minutos. Averill exibe um desempenho tão surpreendente que os técnicos estão perdendo sua compostura científica. Muito bom, muito bom. Muito bom. Prossiga, vamos. Vamos. Está chegando lá. Vamos. Muito bom, mantenha assim. Faltam 15 minutos. Quer continuar? Não? Para o relógio? Vamos parar agora. Tudo bem? Agora segure na barra. Após 20 minutos estafantes, Averill finalmente para. Você está bem? Certo. Vamos. Bom trabalho. Sente bem? Foi um teste muito bom. 70. Você fez 70. 70 é acima da média. Muito acima do normal. Uhum. Isso mesmo. E considerando a sua idade, é algo que aumentará. Uma pessoa normal costuma ter um VO2 máximo de 35. Averill obtém um VO2 máximo de 70, o que é simplesmente fantástico. Louis Perrus, chefe do Departamento de Ciência do Exercício da Universidade Laval, é chamado ao laboratório. Obter valores dessa magnitude nessa idade é sem dúvida acima da média e certamente indica uma pessoa com um sistema cardiorrespiratório e um coração muito atlético, porque são valores que encontramos em atletas adultos que, em geral, têm pelo menos 20 anos. O fato de ser uma mulher é ainda mais impressionante, porque normalmente os resultados são mais baixos nas mulheres que nos homens. Então, são valores excepcionalmente altos. Podemos, com certeza, falar numa maravilha genética, porque sabemos que esse atributo é influenciado pela bagagem que herdamos, e ter essa capacidade numa idade tão jovem deixa claro que é preciso ter características genéticas que os tornem predispostos a esses valores, sem dúvida nenhuma. Voltamos às Gymnasiads, onde as habilidades genéticas de Averill enfrentarão o teste máximo. Ela é a corredora mais jovem nesta prova eliminatória de 1.500 metros. As suas oponentes mais velhas são fisicamente mais fortes e algumas delas já são corredoras internacionais experientes. Zuleika Garcia, Porto Rico, Marta Romo, Espagne, et enfin Maria Tanaka, Grèce. Como sempre faz nos encontros nacionais, Averill manobra para se posicionar à frente do grupo. Durante 3 voltas inteiras, a pequenina máquina loura se esforça bravamente para manter a liderança. Mas as outras corredoras mais experientes estão simplesmente economizando energia. Agora, faltando apenas uma volta, elas forçam mais e alcançam facilmente Averill. Uma a uma, elas a ultrapassam. O grupo deixa Averill bem para trás. Ela termina em 13º lugar e é eliminada. Seu tempo é de 4 minutos e 52 segundos, 10 segundos acima do seu recall.
A corrida de 1.500 metros acaba sendo vencida por uma garota mais velha da Letônia, em 4 minutos e 26 segundos. Um desempenho bem além da capacidade atual de Avril. Ainda assim, é uma experiência dolorosa, porque como Hank Palmer, Avril simplesmente odeia perder. O bom é que a Avril é uma vencedora, uma conquistadora. Ela não aceita perder, assim como Hank Palmer, e só tem 14 anos. Está aqui com garotas de 17 anos. Ela não venceu, mas liderou durante 3 das 4 voltas. Faltou uma volta, além dos 3 anos de diferença. Daqui a 3 anos é quase certo que ela vença todas as garotas de 17 anos, porque é assim que funciona. Ela não aceita ficar em segundo. E tem talento. Mais importante que medalhas de ouro é baixar seus tempos e se transformar numa corredora excepcionalmente respeitável para alguém poder dizer, aí está uma atleta. E se você levar esse rótulo com você pela vida afora, se for considerado uma atleta excepcional, ouro ou prata, o que importa? Uma razão pela qual Avril e Hank são atletas de elite é que ambos possuem uma habilidade inata. Quando Hank tinha 15 anos, ele correu os 100 metros em 11 segundos. Um ano depois, ele fez isso em 10,61. Agora está com 17 anos e logo saberemos se ainda poderá melhorar esta marca. Agora chegou o momento da verdade para Hank e Daniel Saint-Hilaire. As finais dos 100 metros. Dessa vez ele enfrenta os melhores velocistas jovens do mundo. E todos eles forçarão ao máximo suas habilidades genéticas. République Slovaque. Au couloir 3, Nathanaël Mérine, France. Au couloir 4, Franck Palmer, Canada. Em 10,54 segundos de pura magia, Hank vence a corrida, quebra seu recorde pessoal e se torna o adolescente mais veloz da Terra. Ele se destacou acima dos melhores corredores jovens de 35 países, mas só a genética não explica sua vitória. Nesse nível de competição, todos os corredores são maravilhas genéticas. O corredor francês, Nathaniel Marin, só ficou 18 centésimos de segundo atrás de Hank. Você foi bem, cara. Foi a melhor corrida dele, uma boa largada e ótima aceleração. O francês se aproximou dele por volta da marca dos 60 metros, mas o Hank trocou a marcha e tornou a acelerar. Em outras palavras, ele superou sua própria marca de velocidade. Ele nunca havia corrido assim tão rápido e a prova é que ele bateu seu recorde em 7 centésimos. O cara à minha direita forçava, colado bem atrás de mim, me empurrando para frente como quem diz, se você desistir, eu vou te passar. Então eu forcei. Eu olhei para o relógio e marcava 9. Aí eu resolvi tentar chegar aos 9. E eu pensei, vamos lá, você consegue. Mas não deu. Cheguei nos 10 e estou feliz. Ele está à frente de quase todos no mundo. Até o momento, sabemos que, em termos genéticos, ele é talentoso, mas é preciso que alguém faça aquela máquina genética funcionar. E Hank é um bom condutor, um ótimo piloto. Em encontros internacionais, qualquer desempenho esportivo extraordinário reflete uma combinação de genética, treinamento, táticas, força de vontade e a velha e boa intuição. Porque para produzir um desempenho explosivo, às vezes, é necessária aquela faísca que só um particularmente astuto consegue fornecer.
Embora Hank Palmer já seja chamado de o rei das Gymnasiads, Daniel Saint-Hilaire percebe outra oportunidade de ouro. Ninguém esperava ver o Hank Palmer nos 200 metros. Ele treinou especificamente para os 100 metros. Este fato pega todo mundo de surpresa, inclusive Hank. Mas a maravilha genética já teve inúmeras vitórias. Ele obteve o 4º melhor tempo após a primeira série. Eu disse, opa, talvez ele possa ganhar uma medalha. Então ele correu a segunda série e marcou o melhor tempo. E eu disse, ei Hank, acho que você pode ganhar uma medalha. Que tal se esforçar um pouco mais? Ele me olhou e disse, acho que eu vou tentar. Hank não é especialista nos 200 metros. Dessa vez, além de superar seus oponentes, ele precisa superar a si mesmo e forçar suas habilidades genéticas perigosamente até o limite. Você conseguiu, cara. Muito bom. Parabéns, Hank. E isso é só o começo, né? Contrariando as expectativas, Hank Palmer ganha o ouro cravando 21,78 segundos, o melhor tempo que já obteve nesse evento. Hoje foi muito duro vencer a competição e ele teve de buscar reservas que nunca havia usado antes. É isso que faz um campeão, encontrar reservas que parecem impossíveis, mas que estão lá. A nova sensação do momento, como Daniel Saint-Hilaire agora chama Hank, logo entrará no clube super seleto dos velocistas olímpicos. No verão de 2002, tivemos as eliminatórias para o Campeonato Mundial de Sub-19. A médio prazo, em 2004, uma medalha no Campeonato Mundial de Sub-19 como integrante da equipe canadense de revezamento 4x100, que será um aprendizado para 2008 em Pequim. Lá ele estará com 23 anos e já poderá ter esperança de chegar perto ou até subir no pódio. E depois, em 2012, será o ponto culminante. Estará com 27 anos. Os velocistas atingem o ápice entre os 27 e 32. É um longo processo. Tudo é possível para Hank Palmer. Sem dúvida alguma, muitos outros jovens atletas promissores que participaram dessas Gymnasiads também entrarão no mundo da competição olímpica e todos estarão sob a mesma tremenda pressão de ganhar a qualquer preço. Alguns deles podem até se sentir tentados a usar os desenvolvimentos tecnológicos da genética a fim de alterar a delicada fórmula biomecânica que os tornou, em primeiro lugar, maravilhas genéticas. Mas, por enquanto, prevalece o verdadeiro espírito olímpico. Gosto de estar ativo, gosto de esportes. Se eu estou assistindo a um torneio de atletismo e vejo gente correndo, eu fico nervoso e minhas mãos começam a tremer. É como se eu quisesse correr. Nessa fase da minha vida, gostaria de praticar atletismo até ficar velho demais para correr. Essa é a minha paixão atual. Se elas decidirem continuar correndo, será ótimo. Se quiserem fazer algo diferente, como triatlo ou quem sabe... Elas jogam futebol muito bem, elas são boas no esqui aquático, são muito atléticas, então podem diversificar. Também são muito boas, academicamente falando, tem muitas... Tem muitas opções. Muitas opções, são abençoadas. Avery Ogrodnik voltou para casa e ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Nacional, quebrando seu próprio recorde nos 1.500 metros e estabelecendo um novo recorde canadense em 4,37.
Ela também ganhou uma medalha de ouro nos 3.000 metros. Sua irmã Liz ganhou a de bronze. Certa vez, o velocista de elite Maurice Greene contou esta história. Todas as manhãs na África, a gazela acorda. Ela sabe que deve correr mais depressa que o leão, ou não sobreviverá. Todas as manhãs, o leão acorda e sabe que precisa correr mais depressa que a mais lenta das gazelas, ou morrerá de fome. Não importa se você é um leão ou uma gazela. Quando o sol surgir, é melhor começar a correr. Versão brasileira, DPN Santos.